As crises tornam os homens mais ricos. Então, se você quer ficar rico rapidamente, as crises são excelentes. Quando eu era mais novo e estudava em uma escola no Havaí, as informações e os conselhos eram diferentes. Então, muitas pessoas seguiam os conselhos de seus pais. Vá para a escola, tenha um emprego, pague impostos, poupe dinheiro, compre uma casa, porque é um ativo, saia das dívidas. Isso cria pessoas pobres. É como um treinamento de hipnose passando pela sua mente. Então, quando as pessoas dizem, como eu faço para mudar minha vida? Eu não iria para a escola porque você não aprende nada sobre dinheiro na escola. E se você me perguntasse se eu teria um emprego, eu diria que não, porque se eu tiver um emprego, eu sou empregado. Então eu teria que pagar impostos, e eu não pago impostos. Eu não economizo dinheiro, eu uso dívida para ficar rico, e não invisto no mercado de ações. É por isso que sou rico. E os jovens que estão me ouvindo devem estar dizendo, mas é isso que minha mãe e meu pai disseram. Mas é isso que os pais e mães dizem no mundo todo. Então, para os jovens eu digo, para questionarem e desafiarem tudo o que foi ensinado. Se disserem para você, vá para a escola, mas você não vai aprender nada sobre dinheiro. Tenha um emprego, mas aí você se torna um empregado. E se você for um empregado, você vai trabalhar por dinheiro e pagar impostos. Então eles dizem para você economizar dinheiro. Porque você vai economizar dinheiro quando o governo está imprimindo dinheiro. E também dizem para você sair das dívidas. Na verdade, a dívida é dinheiro. Eu usei a dívida para ficar rico, mas a maioria das pessoas usa a dívida para ficar pobre. Também falam para você investir no mercado de ações, e eu não invisto no mercado de ações. Então, quando você se pergunta por que tantas pessoas têm dificuldades financeiras, e é porque elas não desafiam essa hipnose, essas palavras. Vá para a escola, tenha um emprego, trabalhe duro, economize dinheiro, pague impostos. Até que você questione esse transe hipnótico, você não muda. Quando eu era criança, meu pai pobre dizia para eu ir para a escola, e meu pai rico dizia que isso era uma perda de tempo. Então, o jeito que meu pai rico me ensinava era apenas jogando banco imobiliário. 4 casas verdes e um hotel vermelho. Eu aprendi sobre dinheiro. Eu aprendi a ser um capitalista, não um empregado. Eu não pago impostos. Eu uso dívida como dinheiro. Eu não invisto no mercado de ações. Quando falo isso para os adultos, eles ficam com raiva de mim, porque é isso que eles fazem. Então eu digo, é por isso que você é pobre. Mas quando eu digo para os jovens, você tem uma chance. Eu não estou dizendo que estou certo. Eu só estou dizendo para questionar o transe hipnótico que colocaram na sua cabeça. Porque é isso que mantém as pessoas pobres. A economia não existe lá fora. Ela existe em nossa mente. E você precisa mudar as palavras. Porque, como dizia a Bíblia, as palavras se tornam carne. Se você tiver um emprego, você será um funcionário. Se você poupar dinheiro, você será um poupador. Por que você faria isso, quando o dinheiro está cada dia perdendo seu valor? E dizem para você investir no mercado de ações, para a sua aposentadoria. Mas por que você faria isso? Porque é assim que eles pegam seu dinheiro. Te dizem para fugir das dívidas, quando caras como eu usam a dívida como dinheiro. Então, questione tudo. É apenas o que estou dizendo. Para ajudar as pessoas nisso, eu criei um jogo chamado Fluxo de Caixa. Pois, a maioria das pessoas sai da escola sem nem saber o que é contabilidade. Não entendem sobre ativos e passivos. Vocês precisam saber sobre impostos. Os ricos não pagam impostos, e os ricos usam a dívida como dinheiro. Então, quando eu tinha uns 20 anos, eu me perguntei, como os ricos usam dívida como dinheiro? Isso é um desafio, e o cérebro não entende, pois isso não faz sentido. E como eles não pagam impostos, existem muitos motivos para isso. É por isso que eu utilizo os melhores conselheiros fiscais. Mas a questão para os mais jovens é que ensinam a serem contratantes independentes ou autônomos, e mesmo que você seja um empregador, o seu trabalho ainda é de contratante dependente, e você faz isso por conta própria. Eu vejo que no mundo dos jovens é tudo centrado em si mesmo. Olhe para mim, olhe para mim. Enquanto no meu mundo é um esporte em equipe. Eu sou um jogador de rugby, e eu vou para o campo com o meu time, os caras mais experientes e capacitados que conheço. Você pode até ser um aluno exemplar, mas eu entro em campo com 15 dos melhores homens para acabar com você. Então, quando eu falo com os mais jovens, eu digo que isso é um trabalho em equipe, e a primeira pessoa que tem no meu time é um escrituário. Os escrituários são as pessoas com os menores salários da minha equipe, mas são as mais importantes,
Eles mantêm os registros precisos que o meu contador, o meu advogado e o meu banqueiro podem utilizar. Essa é a minha combinação. O meu advogado, bancário e contador precisam trabalhar como uma equipe. E para muitas pessoas, esses cargos não trabalham em conjunto, porque na escola fomos ensinados a fazer os testes por conta própria. Se você pedir ajuda, você está trapaceando, e no meu mundo isso é chamado de cooperação. E o que eu descobri é que a maioria das pessoas inteligentes não sabem cooperar. Elas não sabem como pedir por ajuda, porque na mente delas significa que estão trapaceando, significa que são incapazes, que são fracas, que são burras. Eu não tive esse problema, porque eu era burro na escola, então eu sempre pedi ajuda, mas os professores diziam que eu estava trapaceando. Então, eu fui atrás dos mais capacitados advogados, contadores, banqueiros, escrituários, políticos e criei uma equipe. Apenas pense nisso. É como um time de basquete jogando. Você pode ter ido para Harvard, ter um PhD, mas você está jogando contra 5 caras. Você entende? Eu não me importo o quão inteligente você seja. Esses 5 caras vão derrotar você todas as vezes. Então, eu opero de acordo com as regras do mundo corporativo da América. Eu não opero de acordo com as regras dos empregados. Elas são diferentes. Os impostos, para os caras das corporações, são menores do que os dos empregados. Os empregados são os que mais pagam impostos. Caras como eu e o Donald Trump pagam 0. Você sabe, no meu livro Fake, eu falo sobre como o dólar se tornou dinheiro falso em 1971. Mas o problema são os professores falsos. Por que você iria escutar uma pessoa pobre falar sobre dinheiro? E esse era o meu pai pobre. Um homem muito bom, com PhD, mas que fazia o mesmo discurso de ter um emprego, ir para a escola e pagar impostos. Ele tentava me hipnotizar, mas ainda bem que eu tinha o pai rico que me dizia: você tem que ser um idiota para seguir esses conselhos. Eu nunca uso meu dinheiro. Eu não preciso poupar dinheiro. Eu uso dívida 100% do tempo e não pago impostos. Então, eu fiz cursos sobre o mercado imobiliário, não porque eu gosto de imóveis, mas porque o mercado imobiliário se trata de dívidas e impostos. O dinheiro está barato agora. Por que você o pouparia? Por que você iria guardá-lo quando estão imprimindo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse comprado uma passagem para o Titanic e soubesse que iria afundar, o que você faria? Eu me prepararia para sair dele o mais rápido possível. Eu estaria procurando por botes salva-vidas e coisas como essa. Por isso, precisamos estar preparados para a crise. Essa é a diferença. As crises tornam os homens ricos mais ricos. Por isso eu gosto das crises. Tudo cai tão rápido. Quando o mercado está subindo, é muito devagar. Mas quando ele está caindo, é tudo muito rápido. Então, se eu fosse mais jovem hoje, eu faria um curso de investimentos para operar quando o mercado estivesse caindo, porque você vai ficar rico rapidamente dessa forma. Eu fico muito empolgado quando há quedas, mas infelizmente a maioria das pessoas é destruída. Mas mesmo assim, o fato é que as crises deixam os ricos mais ricos. Então, se você quer ficar rico rápido, quando o Titanic estiver afundando, você vende bote salva-vidas. Para mim, o maior problema das pessoas hoje está relacionado a uma palavra chamada resiliência. Um dos maiores atletas da minha geração é Tiger Woods. Ele esteve lá em cima, depois foi lá embaixo, após escândalos pessoais e depois de realizar uma cirurgia. E mesmo depois de muito tempo lá embaixo, ele volta a subir novamente ao topo. Então, se tem uma história de determinação, de resiliência e superação, é a do Tiger Woods. Eu realmente o admiro muito. Ele é um grande homem, por ter ido do topo ao fundo e depois para o topo novamente. Quando ele voltou, ele estava ainda mais forte, e todos nós temos isso em nosso interior.